Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Glória a Deus, mais um dia, né, meus irmãos? Mais um domingo. Podemos estar aqui para aprender do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, irmão Chico. Como está, meu irmão? Bem firme? Manda aí mensagem para a gente, meu irmão. Vamos aguardando enquanto os irmãos vão chegando. Irmã Andréia chegando. Se achegando, né? Momento bom para que possamos aprender do Senhor logo cedo. O sono vai passando, a disposição vai vindo. Vai lá fora um pouco, toma um sol. Bom dia, irmã Estela. E a família, bom dia. Vamos ficando juntos aqui, né? Para ver, ouvir e ler a palavra do Senhor. Que faz tanta diferença nas nossas vidas, não é verdade? Hoje vamos nos sentir mais fortes, hoje vamos nos sentir mais aguerridos, porque a palavra de Deus está no nosso coração, ou estará. Glória a Deus. Enquanto vamos ajeitando aqui, testando nossos materiais, vai dizendo aí como é que está o áudio, como é que está a imagem, tudo para a glória de Deus. Então vamos começar, irmãos. O irmão Cláudio está aí também, né? Aqui, pensando em irmão Cláudio, pensando em irmã Estela, que tenhamos uma boa saúde espiritual nesse dia. Vamos adquirir uma boa saúde espiritual. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, né? Então vamos orar ao Senhor e pedir que Ele derrame aí uma unção especial de sabedoria, onde nós vamos nos alicerçar no Senhor. Amém? Então vamos orar. Querido Deus, Senhor, amado, obrigado, Senhor, porque em Ti está toda a virtude, todo o poder, em Ti está a glória, a graça, que é imensurável. Senhor, nós nos colocamos nesta manhã aqui como aprendizes na Tua presença, sedentos pela Tua palavra, esperando, Senhor Deus, que a Tua graça nos alcance mais uma vez, a Tua misericórdia renovada nesta manhã, Senhor, e que o Senhor possa perdoar os nossos pecados. Se há algum empecilho, algo que venha a confrontar a Tua santidade, ó Deus, que o derramar do Teu poder seja em forma de perdão, que o nosso coração se apacente, que o nosso coração se achegue diante do Senhor, ó Deus, como um altar do Senhor, como um templo vivo da graça, Senhor. Enche-nos, Senhor, de vida nesta manhã, porque nós precisamos da vida do Senhor em nós, ó Pai. E assim nós saberemos que o Senhor está atuando em nossas vidas, Pai. Porque o Senhor se manifesta no meio do Teu povo, Pai. Vem, Senhor Jesus Cristo. Nós esperamos no Senhor, no Teu Espírito nesta manhã. E assim, Senhor, nós vamos nos alegrar nessa comunhão para a apreciação da Tua palavra para as nossas vidas. Senhor, nós oramos assim no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém.
Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vai mandando aí, tá tudo bem com o áudio? Tudo firme? A imagem tá melhor, irmãos? Não tá travando? Misericórdia, né? Vamos aprendendo e vamos desfrutando aí de cada passo que nós dermos, nós vamos aperfeiçoando e podendo estar com mais nitidez, né? Coesão e assertividade na presença de Deus, né? Então, as mãos, aquela, como diz o provérbio, né? As mãos que fazem as coisas com excelência, elas prosperarão e elas serão promovidas. Né? Então, as nossas mãos devem ser promovidas. Aquilo que nós fazemos, elas precisam estar em constante recebimento de poder. Né? Então, tudo que nós fizermos, Deus vai prosperar. Né? Tudo que nós fizermos vai verdadeiramente alcançar níveis maiores. Tudo que nós fizermos nos tirará de níveis mais baixos para um lugar de excelência. E segundo o provérbio, ele refere-se à presença de reis, que verdadeiramente é onde os nossos esforços seriam mais reconhecidos. É o topo do mundo, né? Estar com os reis, estar com aqueles que estão diretamente ligados com Deus. E para a glória de Deus somos sacerdotes, amém, meus irmãos? Então vamos estudar a palavra para que recebamos do Senhor a capacitação para que as obras das nossas mãos prosperem também. Nós não dependemos do mundo, de como o mundo anda, de como o mundo manifesta-se. Nós não dependemos do andamento das coisas deste mundo. Com certeza, eles nos afetam, mas nós não dependemos dele, desse andamento aí. Nós dependemos do andamento de Deus. E o andamento de Deus é o andamento da palavra dele em nós. Porque no Senhor faremos proezas. Todas as coisas, meus irmãos, serão submetidas às nossas mãos, ao nosso trabalho, se o nosso trabalho vir abençoado pela palavra de Deus. Então, quer ter um tempo abençoado? Vamos ter. A palavra de Deus em nós vai manifestar-se e nos capacitar, e isso vai refletir lá na segunda-feira, na terça-feira, na quarta, hoje mesmo, né? Nas obras das nossas mãos, naquilo que nós fazemos e pela ordenança de Deus nós prosperamos. Estamos predestinados a sermos vencedores. Estamos predestinados a sermos fortalecidos e, muito mais do que isso, mais do que vencedores pela palavra do Senhor, que é Cristo Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Nessa introdução, então, para que a palavra de Deus sempre seja prática em nossas vidas, né? Abra aí a tua Bíblia, que é a palavra de Deus, em Romanos capítulo 15. E veremos a atuação de Deus em nossas vidas. Glória a Deus por isso. Dá um glória a Deus aí, meus irmãos, enquanto estão abrindo a Bíblia. Dá um glória a Deus aí, glorifica o nome dEle. Nós estamos no Senhor num só Espírito neste momento. Estamos no Senhor conectados para que o mundo espiritual venha a mover-se em prol deste momento. Todos os que estiverem reunidos diante das suas câmeras, né, diante de um Deus Todo-Poderoso, receberão do Senhor, porque estamos conectados. Aqueles ainda que virão ouvir e ver a gravação que ficará também aí, também estarão conectados espiritualmente a Deus. Este momento com a palavra de Deus faz-nos conectados com Ele. Então isso tem que estar bem claro, você não está simplesmente olhando algo, né, ouvindo. Nós estamos conectados no mundo espiritual, porque as minhas palavras são espírito e vida. Glória a Deus, irmãos. Eu creio que isso ajuda
a nós desfocarmos, né, desse momento onde estamos em casa, talvez somente, mas precisamos estar em casa, mas na presença de Deus e unidos. Amém? Vamos ler? Romanos 15 diz assim, vou ler para os irmãos. Mas nós que somos, versículo 1, mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi descrito para o nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiquemos a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz, alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. E outra vez diz Isaías, uma raiz de Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Palavra do Senhor. Então vamos entender o que temos hoje para que o teu Espírito receba munição para dominar sobre toda a carne, para dominar sobre todo o pensamento, sobre toda a expressão que você tem aí do teu corpo. Amém, meus irmãos? Em todos os níveis. Olha, irmãos, a palavra de Deus aqui está, o contexto, Paulo recebeu aí um comunicado dos irmãos judeus, em que estavam preocupados com, se você ler um pouco antes, no capítulo 14, ele começa ali, a partir do versículo 13, ele começa dizendo que ou mostrando que Paulo estava sendo questionado sobre a questão da comida aos ídolos. Se podia ou não podia, para o judeu isso era muito sério, comida sacrificada aos ídolos. E tanto que o povo judeu, os líderes cristãos, então convertidos, né, ainda sob a influência das leis, eles do Antigo Testamento, eles questionam Paulo sobre isso, mas Paulo não acaba trazendo luz a essas questões e trazendo um novo momento para o esclarecimento sobre o pensamento gentil, ou sobre o pensamento judeu, onde o calor das coisas começa a se manifestar porque os judeus começam a misturar a sua fé com a fé gentílica, que somos nós, né? Então essa junção de fés aí traz uma possibilidade de bagunça. E Paulo, como apóstolo de Deus, apóstolo dos gentios, ele esclarece essas questões aos judeus. Então essa luz de Paulo, ela vem e chama essas questões de comida, essas questões de mundo, de fraqueza, chamando-os
de fracos aqueles que têm esse pensamento, esses cuidados que não acrescentam a quem serve a um Deus tão poderoso, nos libertando até mesmo de uma religiosidade. Então nós temos um Deus vivo, não é verdade, irmãos? Nós temos um Deus vivo e muito mais do que isso, vivo em nós, vivo em você e em mim. E esse poder, ele não nos permite nos submetermos a questões tão irrelevantes como essa. Posso comer isso, não posso comer aquilo, posso vestir isso, não posso vestir aquilo. Mas nos leva sempre, então anota isso, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho sempre nos leva ao bom senso pela atuação do Espírito Santo. Sempre embasados na palavra de Deus, mas nunca de lado o Espírito Santo. É o Espírito da graça. É o novo momento da atuação de Deus sobre a humanidade. É o Espírito de Deus em nós. E ele nos mostra e nos dá conhecimento, e deu a Paulo também revelação, onde Paulo então começa o plano dele. Então eu quero que os irmãos entendam logo de início o que nós faremos. Nós entenderemos aqui o plano de Paulo para a igreja, porque somos igreja. Então nós precisamos entender, veja, desde o capítulo 14, há um contexto onde Paulo procura a unificação da igreja. E o texto fala num só jeito de pensar, num mesmo modo de pensar. E termina, já dá uma olhada aí mais à frente, lá no versículo 30, esse é o final da história. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Amém, meus irmãos? Para que? Vamos ao 31. Para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos. Até aqui. Paulo, como um apóstolo de Cristo, e aqui ele está usando muito mais o ministério pastoral, porque está agregando os irmãos a terem o mesmo jeito de pensar. E o mesmo jeito de pensar passa por alguns crivos. Primeiramente, o amor. Nós devemos, como igreja, termos o amor de Deus diante de nós. Mas o amor de Deus traz paciência. Olha só, Paulo usa uma ferramenta, então, aqui, para a edificação da igreja, chamada paciência entre os irmãos. Olha que bênção. E ele cita a paciência como algo sobrenatural. Olha só, misericórdia, né, irmãos? Olha o versículo 5. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda. Então não precisamos tê-la, nós precisamos receber o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Olha só, irmãos, que novidade de vida, não é verdade? E olha o versículo 6, para que concordes a uma só boca, ou a uma boca, como diz a minha versão, a tua deve dizer um pouco diferente. Glorifiquemos a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, irmãos. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a sua glória. Só consegue exercer paciência entre irmãos, apesar de todas as circunstâncias, quem recebeu paciência de Deus. Recebeu paciência de Cristo. O Senhor teve paciência contigo e comigo. E essa paciência deve refletir em nossas vidas. Então, mesmo se eu e você não somos pacienciosos por alguma coisa, somos muitas vezes intolerantes, e aqui a referência é em relação à comunhão entre irmãos,
ou as divergências de opinião entre irmãos, nós precisamos expressar essa paciência que Cristo teve conosco. Então, aqui eu hoje atuo como pastor, ou atuo através do ministério pastoral, e esse ministério sempre vai me levar a agregar aos irmãos. O meu esforço maior é fazer com que nós tenhamos um mesmo jeito, um mesmo pensamento em Cristo Jesus. E o mesmo pensamento, então, passa pelo versículo 5 e 6. Paciência. Nós falamos sobre isso, que essa é uma ferramenta muito forte. Essa paciência entre nós, ela trará consolação. E ao sermos consolados por Cristo, nós faremos com que as questões que possam ser muito divergentes, e não questões que possam dividir a igreja, mas divergentes de opinião, elas venham a ser amenas, e nós venhamos a conseguir estar todos no mesmo lugar, congregando em Cristo Jesus, e chegando ao objetivo principal de estarmos com o mesmo coração, o mesmo sentimento. O sentimento qual é então, pastor? O sentimento é estarmos sem um espírito de discórdia nos guiando, mas prontos para orarmos. Orarmos por aqueles que estão à frente do Evangelho, aqueles que estão na linha de frente, os evangelistas, levando a palavra de Deus, assim como Paulo estava também agindo concomitantemente, né? Ele agia como apóstolo, organizando a igreja, ele dava palavras pastorais que davam coesão para a igreja, ele pregava o evangelho aos gentios. Então, esse ministério apostólico, ele é bem versátil mesmo, né? Paulo precisava ter essas aptidões para reger aí este momento novo da igreja. E veja, irmãos, era um momento difícil. Essa questão das carnes, no versículo 21, comer carne, né, sacrificada, lá no versículo 21, 14, né, vinho e todas essas questões, elas eram muito profundas. Assim como nós temos questões profundas de entendimento da palavra. Mas precisava uma direção. Fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que você faz sem fé é pecado. Então o desafio é tudo que nós fizermos deve ser feito com fé. Mas eu devo sempre preservar, então, esse é o contexto do texto nosso, o irmão. Preservar o irmão. Preservar a opinião do irmão. Mas preservar não quer dizer aceitar. Mas também isso quer dizer colocar o irmão em evidência, né, em respeito da sua opinião. Mas se nós temos um entendimento bíblico mais profundo, nós não podemos nos submeter a coisas como essa. Então, dentro desse contexto aqui, claro, né? A coisas como essa, de que venhamos a deixar de desfrutar desse novo momento que foi a palavra de Deus para o povo gentil, porque temos questões antigas, não é verdade? Que foram ali no caso, no contexto do texto, eram apenas a sombra daquilo que viria. Então, às vezes, nós temos certas questões em nossa vida, né, temos questões de entendimento que acabam ficando na sombra, não é verdade? Fica na sombra, Deus quer acrescentar mais, Deus tem mais a acrescentar em nossas vidas. Mais entendimento, mais sabedoria, mas nós devemos estar reunidos como um só corpo. A obra de Deus será feita com mais excelência e assertividade
quando a igreja deixar de ter questões tão, me permitam a palavra, bobas, questões tão irrelevantes, né? Como pensar diferente, ao ponto, eu sempre cito essas questões, né, irmãos? Ao ponto de muitas vezes deixar de congregar, ao ponto muitas vezes de deixar de fazer a obra de Deus, de ficar em casa, de se encolher, né? Vamos usar uns termos nossos. Olha o irmão se encolhendo ali. É um potencial nas mãos de Deus, mas por questões pessoais, orgulho próprio em relação às suas opiniões, acaba não fazendo a obra de Deus. Deixa de pregar, deixa de orar, deixa de cantar, deixa de louvar, deixa de visitar os necessitados, deixa de contribuir, deixa de... O que mais aí, irmãos? Tanta coisa, né, que nós deixamos. Olha só. Nós devemos sim seguir o nosso principal exemplo de abnegação, né, dessas coisas, que da vontade própria, que é Cristo. Cristo abnegou da sua própria vida, das suas vontades, para que eu e você recebêssemos dele aquilo que ele quis nos dar, que Deus quis nos dar através dele, que é a revelação da sua palavra, que é a consolação, que é um mesmo sentimento como igreja, segundo Cristo Jesus, diz o versículo 5, a uma boca. Agora observe o versículo 6, para que concordes a uma boca. Aquilo que nós falamos deve concordar, irmãos. Aquilo que nós falamos entre nós deve concordar. Então, vamos focar aqui. O que eu penso é uma coisa. Aquilo que eu falo deve ser outra. O que eu penso sobre a atitude de um irmão, vamos focar então na igreja. O que eu penso sobre a atitude de um irmão é uma coisa, ou de uma irmã. Mas o que eu falo com outros deve ser diferente. Porque eu não posso dar espaço para o diabo. E aqui eu estou me referindo à fofoca. Nós como igreja, e eu sei que a nossa igreja tem alcançado vantagem nesse sentido, glória a Deus, por isso não temos dado espaço a certas ferramentas do diabo como fofoca, né? Temos semeado muito essa semente da concordância, essa semente do apoio diante das fraquezas, e eu glorifico ao Senhor por isso. Como igreja nós temos alcançado muitas vitórias, o diabo não tem alcançado vantagem sobre nós. Glória a Deus por isso, né? Dá um glória a Deus aí então, né, irmãos? Uma igreja sadia é uma igreja que concorda, aleluia. Mas na nossa boca deve estar sempre a palavra de Deus. Combata o inimigo com a palavra de Deus. Então, quando alguém vier fofocar, falar algo destrutivo sobre um irmão, fale a palavra de Deus. Isso trará saúde para o corpo. Não é nem só naquele momento. O corpo se manterá saudável. E aqueles que virão ainda a ser acrescentados na nossa igreja, no ministério, eles verão essa atmosfera que, com uma palavra como essa de hoje, combaterá toda e qualquer questão ou semente de discórdia que Satanás pode colocar no nosso meio. Glória a Deus, meus irmãos. Então, estamos usando a espada do Espírito para dissipar essas questões de discórdia no meio do corpo. E aí sim, ao estarmos sarados, ao estarmos sadios espiritualmente, nós estaremos prontos para entrarmos em oração quando nós mesmos formos levar a palavra de Deus. Jesus irá à frente. Nós concordaremos com a palavra de Deus e Jesus vai à frente. Você tem liberdade para pregar o Evangelho.
E não vamos longe, começa dentro de casa. Quando você não está, e eu, né? Quando nós não estamos regidos por um espírito de discórdia, isso reflete dentro da nossa casa. E eu não estou dizendo que não possa haver divergência de opiniões, que um não possa magoar o outro. Isso acontece. Mas não alcançará uma proporção em que não possa ser voltado atrás. Então, tudo que acontece dentro da nossa casa pode ser um reflexo de como está a nossa vida espiritual como igreja. Porque se eu recebo uma palavra que venha a convergir para o mesmo sentimento, isso afeta a minha vida e eu posso levá-la para dentro da minha casa e ali ela dará fruto. Se houver algum problema dentro da família, então eu estou citando um exemplo, algum problema dentro da família que tem a ver com discórdia, esse problema será veementemente combatido pela palavra de Deus. Então receba em nome de Jesus Cristo. Se houver discórdia na tua casa, se houver questões que ninguém quer viver aqueles momentos, mas acaba acontecendo, isso pode ser uma atuação maligna. Mas esse espírito de discórdia, essa situação que ninguém aceita, mas está ocorrendo, ela pode estar sendo combatida agora, então, em nome de Jesus Cristo. Porque essa palavra está entrando e através de você, através da tua família, através de quem ouvir este áudio, este vídeo também, alguma coisa vai sair de dentro da tua casa e a luz de Deus entrará ali. Então você é o ponto de referência e dá um glória a Deus porque algo está mudando aí dentro da tua casa em nome de Jesus Cristo. Você está recebendo munição espiritual para combater questões difíceis. E eu quero fazer um parênteses, sempre é bom falar que esse não é o momento de resolver coisa difícil, não é verdade, irmãos? Esse é o momento onde nós devemos esperar essa nuvem que paira sobre o Brasil, sobre o Rio Grande do Sul, sobre Juí, e sobre o mundo também, onde questões se levantam para trazer prejuízo principalmente para o povo de Deus. Então vigia aí, crente, presta atenção, concentra as tuas forças. Amém, meus irmãos? Que possamos ter força como igreja para orar por aqueles que estão em discórdia em relação ao corpo de Cristo também. Irmãos que estão padecendo na fé porque em algum momento foram afetados por esse espírito de discórdia, aonde não conseguem manter-se em paciência. Então esse é o cerne do texto, né? Paciência com o irmão. Manter-se em paciência ao ponto de ter suporte para viver dentro da igreja. Então não devemos ter ódio dos irmãos que não estão conseguindo viver como igreja, mas devemos ter paciência com eles, porque verdadeiramente a sua vida não consegue mais ser regida de uma maneira em que Jesus Cristo os chama para viver em comunhão com os irmãos. Ele não consegue. Mas devemos orar por eles e, como diz Paulo no versículo 30 ali, né, combatendo nas nossas orações. Então oremos. Se você hoje consegue estar dentro da igreja, em comunhão, não como alguém que só está dentro de uma igreja, em comunhão com o corpo, ore para que mais pessoas possam receber desse mesmo Espírito que o Senhor desenvolve em você, né? Ore, porque não é fácil estar longe da comunhão. Nós passamos alguns dias, né, irmãos, e sabemos que realmente isso nos fragiliza. Então fica aí o alerta, né? Estar na igreja
mas ser igreja, e no contexto de hoje, no mesmo espírito, no mesmo jeito de pensar, e esse mesmo jeito de pensar levará a tua boca a trazer palavras de concordância, para que concordes a uma boca, e assim nós vamos glorificar a Deus. Abre a tua boca para falar as verdades de Deus, para a edificação do irmão. E aqui, a palavra que deve estar na tua boca é amenizar as situações. Trazer o irmão à comunhão através da abnegação do teu pensamento em relação a questões que envolvem a igreja. Talvez nós não tenhamos divergência no que devemos comer, não é verdade? Mas em muitas outras coisas há divergência. Então é a tua boca que Deus vai usar para trazer os irmãos de volta à plena comunhão. E daí sim, nós poderemos orar, então vamos orar e devemos orar mais ainda, para que aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, eles possam se sentir abraçados pela nossa fé em Deus, fortalecidos, para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. Olha aí. Para que possam louvar a Deus e cantar o nome de Deus. Hoje estaremos reunidos, louvaremos ao Senhor, cantaremos ao Senhor. E que o amor de Deus possa trazer mais gentios que não conhecem ao Senhor, a comunhão dos santos, a poder adorar ao Senhor, entender o que é cantar ao Senhor, glorificar ao Senhor. Quão maravilhoso isso é, né, irmãos? Mas outra vez vos digo, diz o versículo 10, alegrai-vos, gentios, com o seu povo, alegremo-nos com o Senhor. Vamos nos alegrar com aqueles que não conhecem a palavra de Deus, para que conheçam, e essa comunhão que faz toda a diferença sobrevenha sobre nós. E essa nuvem que existe aí, em forma de opressão, onde a igreja está contida embaixo dessa nuvem, possa ser soprada para longe ou simplesmente ignorada, porque demonstramos ao mundo a fidelidade daqueles que estão em Cristo Jesus. No meio da comunhão, irmãos, não há dúvida. No meio da comunhão, não há doenças. No meio da comunhão, não há enfermidades. No meio da comunhão, há apenas Cristo Jesus reinando em plena força. E essa força vai se refletir diretamente nas nossas orações. Igreja forte em oração é a igreja onde Jesus domina. Igreja onde Jesus domina é a igreja que está sob a palavra de Deus, a influência total da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Deixe essa palavra ao coração dos irmãos, para que nós sejamos coesos. Então, coesão é também a palavra do momento. Coesão e fortalecimento, principalmente nas nossas bocas. Amém, meus queridos? Se tem algo que você precisa de oração, não vai poder estar no culto hoje, manda aí para a gente, nós queremos orar com você, né? Queremos colocar diante do Senhor a tua súplica, a tua necessidade, e eu quero orar, se está tudo correto aí, se você ainda tem tempo, e eu creio que tem um tempinho, eu quero orar com você sobre essa palavra. Coloca desde já, então, em nome de Jesus Cristo, hoje está tudo andando muito bem, coloca aí em nome de Jesus Cristo a tua oração, a tua vida, que eu quero primeiramente orar que a tua inclinação para viver o corpo de Cristo possa ser sustentada. Eu quero que esta palavra desça com mais força, com mais para as tuas raízes, que você se alicerce mais. Que em nome de Jesus Cristo a tua fé seja sadia. Que em nome de Jesus Cristo tudo que Satanás, com todas as ferramentas que Satanás tem lançado-se
sobre a comunhão da igreja possa cair por terra em nome de Jesus Cristo. Que você aprenda a ter paciência e abnegação. Que você aprenda a ter paciência e deixar de lado, e eu também me coloco as nossas opiniões, que muitas vezes só valem para nós mesmos, em prol dos irmãos, em prol daqueles que nós amamos, em prol daqueles que hoje podem ser fracos na fé, no entendimento, mas que em nome de Jesus Cristo se levantem como homens e mulheres esclarecidos da palavra de Deus. Aleluia, glórias a Ti, Senhor. Senhor, ensina-nos a agradar o nosso próximo, Senhor. Senhor, ensina aquilo que é bom para edificação, como diz no versículo 2, cada um de nós, Senhor, aprenda a agradar o seu próximo no que é bom para a edificação, Senhor. Esse é o alicerce desta oração neste momento, Senhor. Que nós possamos aprender isso, Senhor. Pai, em nome de Jesus, dá poder para que tenhamos essa paciência, e essa paciência será refletida nos nossos relacionamentos com os esposos, com os filhos, com os amigos, com os colegas de aula, de trabalho, com todos aqueles que estão no nosso ciclo, Senhor. Que essa ferramenta sobrenatural implante-se em nós, Senhor Deus, pela Tua palavra. E assim, Senhor Deus, as Tuas consolações, Senhor, estejam sobre nós, Pai. Segundo Cristo, o nosso Senhor Jesus, segundo o exemplo do nosso Cristo. Nós oramos assim, Senhor Deus, e que essa atmosfera esteja sempre sobre a igreja, onde nós receberemos todos aqueles que ainda estão para vir, Senhor Deus, mesmo que seja através desta ferramenta, Senhor Deus, chamada internet, que todos possam entender que existe um Deus que espera pacientemente pela nossa decisão por Cristo Jesus. E que isso seja visto, Senhor Deus, através da Tua igreja, através dessa simples pregação, Senhor, que toque o coração dos irmãos, sabendo que por essa opinião que está sendo dada da Tua palavra, possam entender, Senhor Deus, aqueles que ainda não Te conhecem, que o Senhor está esperando pacientemente por cada decisão, Senhor. Assim como esperou pela minha vida, assim como esperou pacientemente pela vida dos irmãos, Senhor. O Senhor aguarda com grande expectativa, Senhor Deus, a decisão daqueles que ainda não Te conhecem, Pai. Assim oramos, Senhor. Assim observamos essas coisas com clareza e entendimento. E isso gerará vida dentro de nós e vida em abundância, Pai. Senhor, nós oramos neste momento também pelos enfermos, Senhor, desde já, as pessoas que estão padecendo, Senhor. Senhor, que em nome de Jesus Cristo, aqueles que nós já temos conhecimento, Senhor, possam receber vitória do Senhor em nome de Jesus sobre toda a enfermidade. Senhor, Deus Todo-Poderoso, sobre toda doença, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa levantar e fortalecer aqueles que estão sofrendo, Senhor Deus, essas imposições do diabo, imposições das trevas, Senhor, para que venhamos a desfrutar da Tua palavra, que é Espírito, saúde para o corpo e vigor para os ossos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor possa verdadeiramente tocar nesses que estão se colocando, Senhor Deus, como enfermos, como doentes, Pai, precisando de libertação, Senhor. Pai, que em nome de Jesus Cristo o Teu sobrenatural toque agora. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, essas vidas. Senhor, que Teu sobrenatural toque, Senhor Deus, todo aquele que estiver vendo, ouvindo esta pregação, Senhor. Sabendo assim que está sendo abençoado pela igreja, pela comunhão da igreja, Senhor Deus. Ou pelo corpo de Cristo, Senhor Deus. Sabendo que nós estamos discernindo o corpo. E ao discernirmos o corpo, Senhor Deus, a Tua cura está no meio
da tua igreja. Aleluia, porque Jesus é o cabeça desta igreja, Jesus. Pai, se tu és o cabeça desta igreja, Senhor, e nós cremos nisso, que o sobrenatural do Senhor acompanhe essas palavras agora, em nome de Jesus Cristo. Que teu sobrenatural chegue na vida de cada um, Senhor Deus, que tem tantas questões sendo colocadas diante do Senhor, ó Deus. Que teu sobrenatural alcance agora, Senhor Deus, porque os sinais seguirão os que creem. Onde estiver a fé agora sendo colocada, Deus, que um sinal venha como verdadeiramente comprovação da tua palavra sendo pregada. Nós cremos sob a autoridade da tua palavra, meu Deus. E ao ser enviada a tua palavra, neste momento ela não vai voltar vazia, mas vai curar, vai libertar, vai fortalecer, vai, Senhor Deus, verdadeiramente trazer a conversão àqueles que ainda não creem no Senhor, mas o arrependimento está à porta. Senhor Deus, o Senhor está batendo aos corações, Pai. E que neste momento, Senhor Deus, a palavra poderosa entre, Senhor Deus, e traga a conversão também àqueles que ainda e não conseguem assimilar, Senhor Deus, as boas novas do Evangelho. Mas que nesse poder, hoje, o sobrenatural do Senhor Jesus Cristo toca nessas vidas, Pai. E o arrependimento traz luz, alegria, fortalecimento, Deus, e comunhão com Teu Espírito Santo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, meus irmãos, glória a Deus. Um grande abraço, fica na paz, um bom almoço. Mamães, então, nossos parabéns a vocês. Deus está aqui também. Nós queremos desejar que você tenha também a paciência de uma mãe. Não pense que eu esqueci. Muitas vezes só as mães para terem paciência, não é verdade? É verdade. Irmãs, a irmã está dizendo verdade, É verdade. né? Então, glória a Deus, que esse domingo venha a ser festejado. Você que não está com a sua mãe, talvez o Senhor já tenha recolhido, ela não está com você. Leve aí a paciência de uma mãe. Relembre quantas vezes tiveram que ser paciente com você e exerça essa mesma paciência hoje com todos aqueles que precisam. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Amém. Grande abraço, irmãos. Fica Glória na a paz. Deus. Um abraço e um beijo para todas as mamães e para minha mamãe também, que hoje eu não vou poder ver ela, né? Estamos aí com essas questões, mas sintam-se todas abraçadas e abençoadas em nome de Jesus e continuamos na luta, irmãs, né? Dia após dia buscando no Senhor o crescimento não só físico, mas espiritual dos nossos pequenos, e a luta é grande. É verdade. Né? Oramos umas pelas outras, nos edificamos em Cristo Jesus e glória a Deus, teremos filhos consagrados ao Senhor. Essa é a alegria das mamães. Né? Um beijão, fiquem na paz do Senhor. Tchau, irmãos. Um abraço, meus queridos.